A paz do Senhor Jesus a todos nossos amigos, amados, irmãos em Cristo Jesus. Bom, gente, sem delongas, né? Sem enrolação, hoje eu queria falar um pouco sobre a justiça de Deus, ou nós praticarmos essa justiça, amém? Glória a Deus. O estúdio ainda está um pouco balançando, ainda não está totalmente preparado nosso estúdio. Se Deus quiser, quero um estúdio, irmãos, para gravar as mensagens, para de avançar o vídeo. Mas, queridos, vamos lá. Quando se fala de justiça, logo vem ao nosso pensamento aquela justiça assim, olha, deram o troco errado, então eu vou devolver porque não é meu. Eu não vou passar ninguém para trás. Eu vou fazer o que é justo. Irmãos, isso tudo é válido, poderoso. Isso tudo é benéfico. Porém, amados, tem algo maior. Tem algo maior e algo melhor a nós buscarmos a justiça que realmente dá fruto, a justiça que realmente agrada a Deus. Não que essas que eu citei não agrade, mas uma justiça mais profunda, né? Ou seja, vai além de uma ética, né? De uma ética cristã, uma ética, uma conduta, vai muito além disso, né? A justiça que a palavra de Deus refere-se é algo mais poderoso. Então, começamos, anote aí, vamos lá, para que você possa entender. Tá tossindo um pouco. Para que você possa entender, queridos, desculpe a tosse, irmãos, mas não dá para cortar. Vou ver se eu corto também. Eu quero que você anote aí que nós iremos começar com o livro de Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Somente anote, irmãos, para você não perder, para não ficar desatento. Está dizendo assim, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele já te declarou o que é bom, ó homem, né? E que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ó. Vamos lá, vamos voltar para ter uma leitura melhor. Olha aqui, ó. Aqui em outra tradução, na outra tradução diz assim, ó, ser humano, você já foi informado. Ele te declarou, ó homem, né? Do que é bom. Do que Adonai, ou o Senhor, exige de você. O que o Senhor pede de ti. Apenas que haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com o seu Deus. Em outras traduções, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, né? Que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, ou aqui com pureza para com Deus. Então, irmãos, aqui a prática da justiça, ela está ligada à misericórdia e à humildade com Deus, né? Olha que coisa linda, né? E fala que para que nós pratique a justiça, e muitas vezes a justiça que nós achamos é aquela justiça, como eu te falei, você ser justo para com as atitudes, mas isso vai muito além, irmãos. Quer ver uma justiça para que nós possamos aprender na prática real o que essa justiça exige? Marque aí, anote aí. Isaías 17. Opa! Misericórdia. Isaías capítulo 1, versículo 17. Diz assim: aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha aí, irmãos, olha a justiça. Aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido,
trazer a igualdade, trazer um pouco de justiça à vida daquele que precisa de uma oportunidade. Fazer justiça ao órfão, que naquela época não tinha nada, né? Muitas vezes o órfão ficava na necessidade total. Tratar da causa da viúva, que também não tinha nenhum tipo de sustento naquela época. O tipo de justiça que Deus requer de nós, irmãos, é quando nós fazemos a diferença a alguém. Olha que interessante, né? Quando nós... É claro que não é só isso, né? Abrange também muitas coisas. Mas a raiz da justiça de Deus é você transformar a vida de alguém por causa da misericórdia que está em você, por causa do amor que está em você, porque você está praticando a justiça de Deus, que é trazer o oprimido, trazer aquele que está sofrendo, aliviar o peso, a carga. De alguma forma você conseguir transformar a situação daquela pessoa que era uma situação deplorável, uma situação difícil, complicada, você trazer o alívio para a vida dela. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Vamos lá, vamos continuar, irmãos. Então, essa justiça, irmãos, que Deus requer das nossas vidas, ela inclui bastante coisa, né? Bastante coisa que nós vamos tratar não somente nesse vídeo, mas nós vamos tratar, né, com muita seriedade e aprender com Jesus. Olha que legal. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Capítulo 21, versículo 3 de Provérbios, está dizendo: praticar a justiça, olha que coisa linda, e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Nós vamos aprofundar, irmãos, muito sobre isso nas terça-feiras. E eu creio, irmãos, que eu quero fazer também uma maneira de chamar os irmãos no zap, irmãos, sabe quando faz aquela ligação conjunta? E os irmãos não precisam aparecer não, pode deixar lá na tela preta, mas o fato de você escutar já vai ser uma benção. Então nós tratarmos nossos estudos através do zap, né? E ali a gente pode tirar dúvidas. Mas enquanto isso nós vamos mandando os vídeos, amém? Tá marcando aí, irmãos, Provérbios que eu li, 21:3, que coisa linda, né? Praticar a justiça e o juízo, nós podemos falar sobre o juízo também. É mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Deus agrada, querido, mais de uma vida reta do que rituais religiosos, vazios. Deus agrada muito mais de uma vida correta, de uma vida que pratica justiça, né? Que vive segundo os padrões de Deus, irmãos. Ele age com misericórdia, ele tem integridade, ele defende o oprimido, ajuda o necessitado. Irmãos, é gostoso, eu vou perder minhas recompensas aqui, viu? Porque mesmo não podendo, sim, não é que não podendo, mesmo assim, a gente ser humilde, a gente tem algumas atitudes, sabe, de misericórdia, de ajudar, sabe, igual realmente você vê pessoas assim, eu tava comendo no restaurante com a minha filha, numa padaria, aí chegou uma menina vendendo aquela Mentos, né, aquele Mentos, e você vê que ela é trabalhadora, eu sei que tem que tomar cuidado com essas coisas, né, para não exploração de criança. Mas ali, sabe, eu não podendo muito, já tava na casca, eu consegui ajudá-la comprando as coisas, né? E não somente ela, mas esse dia eu tava no posto, e aí o rapaz estava abastecendo, e também ali, tipo assim, você vê que conversando um pouco, tem um pouco de dificuldade. Aí não conversa vai, conversa vem, sobrou R$5. Ele foi me devolver, falei, irmão, vai lá, toma um café. Aí ele ficou todo feliz, irmão. É claro que não é isso que é justiça. Não, justiça é como eu falei, é transformar a vida da pessoa. Mas alguns atos que nos alegram, porque a gente também, né, sabe ajudar. Ah, lembrei, graças a Deus. Tava com a Melissa também. A Melissa tá sendo preparada, porque tava saindo da padaria, chegou um rapaz, falou, rapaz, você não tem R$10 aí pra me emprestar? Acabou a gasolina, meu carro tá ali. E realmente o carro tava. E ele ia descer, dar certo que ele ia descer e ia sair no posto de gasolina lá do Extra. Aí eu falei, vamos lá que eu te ajudo. E ele veio na banguela, eu fui com a moto na frente, buzinando, deixando ele vir, né? Tentando parar os carros pra ele não parar.
E realmente, irmãos, o carro a gente conseguiu, depois teve que empurrar um pouco o carro dentro do estacionamento do Açaí, Açaí de Brás Cubas. E nós empurramos e eu coloquei até um pouquinho a mais de gasolina para ele. Né? Ou seja, a gente agiu com misericórdia, ali com justiça, a gente agiu da forma de necessidade. Eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado também com essas coisas, né? Mas ele encontrou alguém justo, agradeceu muito. Encontrou alguém que tem o coração de Deus de poder ajudar, né? Agora, isso eu tô falando de coisas leves. E as coisas mais pesadas das crianças de favela, das crianças que moram em lugares, sabe, que não tem nenhum tipo de saneamento básico, e pessoas que estão em estado muito difícil, muita dificuldade, em viúvas, em órfãos, como a Bíblia fala, né? A gente tem que começar a entender que esse tipo de justiça é a justiça que Deus requer de nós, né? Não o fato somente da nossa integridade, de ser justo nos nossos atos do dia a dia, mas ser justo, irmãos, em querer fazer a diferença, né? Em querer mudar a sociedade, em querer salvar, sim, em querer mudar, transformar aqueles que estão realmente, irmãos, que precisam dessa força, que precisam dessa graça, tá? Então nós vamos, a partir desse estudo, só para você entender, nós vamos começar, né, a entender um pouco mais sobre essa justiça, irmãos, essa justiça do Senhor, né? Praticar essa justiça, praticar esse juízo. Aí, desculpe, irmãos, pela tosse, misericórdia. Mas um versículo mais conhecido que nós temos é Mateus 6:33. Isso você não pode esquecer, mano. Isso não esqueça. Isso aí você pode falar que eu consigo falar de cabeça. Mas é difícil a prática. Mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Olha que legal. Mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? A que eu acabei de falar para você. Amém? Queridos, é um estudo para realmente só lançar a chama no teu coração. Terça-feira que vem eu venho melhor, porque eu estou muito tosse, a garganta está arranhando quando a gente fala e a gente está um pouco incapaz de continuar. Mas que Deus abençoe você, se prepare que o estudo vai nos edificar, vai transformar a nossa vida. E eu sei que Deus vai falar contigo. Deus abençoe. Um beijo no